hoje nós vamos falar do microfone. O que o microfone significa para você? Geralmente o bicho de 7 cabeças. Muitas pessoas não gostam do microfone por achar, às vezes, que ele causa um desconforto. Mas eu vou mostrar para vocês como ele é simplesmente uma ferramenta para você conseguir projetar melhor a sua voz. Então nós vamos começar então com o microfone de bastão. Esse microfone é o mais utilizado. Geralmente ele pode vir assim, sem fio. Aí você vai chegar às vezes num evento ou alguma situação que ele pode ter o fio, tá? Então muito cuidado. Se ele tiver o fio, cuidado para você não embaraçar naquele fio. Geralmente em grandes eventos você tem esse microfone que é o bastão, que é o sem fio. Então você vai sempre colocar, a regra é a mesma para todos, tá? A única diferença é que com o fio você tem que tomar cuidado para não cair. Só vai observar onde que ele vai estar, o fio, para você não ter perigo, porque às vezes no nervoso ou momento ali de tensão, você sentir ali um desconforto e não perceber e pisar, tá? Então somente preste atenção neste item. A questão do microfone de bastão é sempre na altura do queixo, um pouquinho abaixo, tá? Geralmente é uns 2 dedos abaixo do queixo. Isso vai depender muito da questão da tecnologia do próprio microfone. Tem lugares que você chega que o microfone é aqueles microfones que você coloca aqui, ele já capta, tá? Então é muito importante observar. Então por isso que eu sempre digo, chegue antes nos eventos, teste o microfone, vai até o local, geralmente tem um local que você pode testar. Nunca faça isso, tá, gente? Porque às vezes se você faz isso, você corre risco aí, não fica legal. Então sempre faça isso aqui, ó. Alô, som, testando, ou pergunta, pessoal, estão me ouvindo? Sempre faça o teste, conversando mesmo naturalmente. O microfone, você não precisa gritar, falar alto, não. O microfone você vai falar no tom normal da sua voz. E você não vai fazer isso aqui, geralmente cantor faz isso aqui, mas para falar você vai sempre usar um pouco abaixo do queixo, tá? Tem muita gente que faz isso aqui, para poder, tem gente que fala assim, Cristiane, eu seguro o microfone assim para não mostrar o tremor. Então, é sempre interessante o seguinte, segure na mão que menos movimenta. Eu sou canhota, então vocês podem perceber que o microfone está na direita, tá? Porque eu movimento com a esquerda. Vocês que não são canhotos vão ver ser o contrário, tá? Então, por quê? Porque se você faz o contrário, olha só, como eu movimento essa, eu vou sempre movimentar mais e eu vou sair correndo atrás do microfone. Isso não vai ficar legal. Então, segura na mão que menos movimenta e faça o movimento interpretativo. Ou seja, você vai simplesmente acompanhar o que você vai falar de acordo com o contexto. Então, sempre lembrando desse formato. Próximo passo importante para você observar é não esfregar no microfone, não segurar parecendo que você está nervoso, porque demonstra. O nosso corpo, ele passa sinais não verbais que podem demonstrar o seu nervoso. Então, observe bem isso. Outro detalhe, tem muita gente que tem medo do retorno. O que é o medo do retorno? A minha voz é ruim, então eu fico me sentindo com a sensação de que a minha voz é estridente. Isso significa que você não está acostumado a utilizar o microfone. Então, quando você o usa, você escuta, né, a sua voz. E aquela voz que você está escutando é porque você não está acostumado, por isso que ela se torna estranha. Então, começa a se gravar, a fazer treinamentos com o microfone, ou pega uma filmadora, ouve a sua voz. Por quê? Existe uma diferença. Quando a gente grava a nossa voz, ou quando a gente está falando pelo microfone, a nossa voz não é que ela fica diferente, é porque ela não tem a vibração do corpo. Então, quando você ouve no aparelho ou na gravação, aquela voz é uma voz limpa de ruído ósseo. Por isso que dá a sensação de que está estranha. Por isso a importância de sempre ouvir, porque você sempre ouvindo, você vai acostumar, tá? Então esse microfone aqui, tudo certo. Tem muitos lugares que o microfone é fixo. Então quando isso acontecer, você vai chegar nesse ambiente. Para você ambientalizar, você vai colocar o microfone perto da sua boca e vai testar. Mas geralmente, é como eu disse, vai antes. Tá? Não vai até o microfone que vai até você. Porque às vezes você vai até o microfone e você vai ficar corcunda. E sempre importante é essa postura 90 graus, sempre uma postura adequada, uma postura bem elegante. Certo? Então, esse é o segundo microfone, é o fixo. E aí a gente tem um microfone, se você for ministrar palestras ou você tem ali a possibilidade de ter ele, que é o headset. Por que headset, né? Porque você coloca ele
Aí você consegue colocar ele atrás da orelha aqui e você tem aqui o microfone que ele é ligado a uma caixinha de som e você consegue falar com as mãos livres. Por que eu gosto muito do headset? Porque ele é um microfone que eu tenho a condição de deixar as mãos livres, mas muito cuidado. Por exemplo, quando eu tô com ele aqui, então vamos supor que eu vou colocar esse microfone aqui e a caixinha tá aqui, tá? Essa caixa, quando você vai terminar uma aula, uma palestra, você precisa desligar. E tem muita gente que faz isso. Vai com o microfone pro banheiro. Só que alguém lá na caixa de som liga. E se ligar, ele vai continuar ligado. Então, vocês podem imaginar o que pode acontecer. Então, sempre é importante tirar, deu um intervalo de uma apresentação, de um treinamento, alguma coisa, tira o microfone, desconecta e faz o que você precisa fazer. Muitas pessoas acham que ele é incômodo, tá? Depende muito da marca, do modelo. Eu gosto muito, tá? Eu gosto sempre de colocar, se você sempre pensa o seguinte, se ele é headset, ele tem dois modelos. Tem esse modelo, tá? Que você coloca um pouco abaixo do lábio, para você não pode ficar aqui, tá? Porque senão ele vai dar ruído. Porque todo microfone, se você coloca na frente da boca, ele dá o ruído. Então, esse no caso, você coloca um pouco abaixo, tá? E sempre pensa o seguinte, tem que estar confortável, tem que ser confortável. Porque na hora que você, um treinamento, uma palestra, você tem horas ali de treinamento, então com isso vai ficar bem cansativo se você não ficar confortável. Então tem que ser uma marca boa e bem confortável, tá? Então sempre testa ali os microfones que são bons para você ter ali as suas palestras ou para você fazer o seu discurso, enfim, para você utilizar, tá? De qualquer forma. E tem um outro microfone que é o outro modelo, eu vou pegar para vocês verem, que é esse aqui. Esse aqui já é só a diferença dele é a cor, ele é bonito, o pessoal gosta muito, tá? Mas é o mesmo objetivo. O microfone de lapela é um microfone que eu utilizo muito para gravações, tá? Gravações em celular, gravações para minhas aulas. Ele é muito importante porque ele ajuda a diminuir o ruído e ajuda também a sua voz ficar num tom bacana. Então, esse aqui geralmente eu utilizo para aulas. Tem lugares que você é convidado para fazer uma entrevista ou falar na TV e é muito utilizado o microfone de lapela. É muito importante você só atentar algumas questões. Por exemplo, essa parte aqui de cima, ela tem que ficar para cima, porque se ela ficar para a roupa, ela vai abafar o som. Então, o mais importante é você colocar no local certo. Geralmente, quando você vai nesses locais, tem alguém que te orienta, mas vamos supor que você vai gravar ali o seu vídeo em casa, ou você vai gravar ali o seu discurso, ou a sua palestra, ou a sua aula, e você tem o microfone de lapela, mas você grava ao contrário, aí você vai ver que vai ter o ruído. Então é muito importante você sempre colocar na posição certa. Então esses são os microfones que nós mais utilizamos para falar em público e para fazer vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.